programa de hoje a gente vai falar um pouco de um tema que é muito comum no dia a dia, não é? Que é aquilo que ocorre muitas vezes quando a gente vai num supermercado, num shopping, enfim, qualquer comércio e deixa o nosso carro no estacionamento desse estabelecimento. Então, sempre gera aquela dúvida, em caso que ocorra algum sinistro, algum roubo, um infortuito, digamos assim, se o estabelecimento ele responde ou não. E tanto é assim que, geralmente, quando a gente chega num supermercado, num shopping, a primeira coisa quando a gente bota o carro já vê na parede aquele famoso aviso, né? Não cobrimos os veículos aqui estacionados, não são cobertos por seguro. E muitas vezes a pessoa vê aquilo ali e acredita, né? Só que tem aquela velha história. Eles querem que a gente vá lá, que a gente deixe o dinheirinho suado lá, mas se o que eles estão dizendo com aquilo ali? Se ocorrer qualquer problema com o teu carro aqui no estacionamento, sinto muito, mas não temos nada a ver com isso. E na verdade não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim que funciona a coisa. Então, o que ocorre na verdade? A gente tem que, eu acho que partir do princípio que a gente está falando de uma relação de consumo. Isso é o ponto principal, ou seja, quando eu vou lá num estabelecimento e deixo meu carro ali, qualquer coisa que ocorra porventura com o carro, ele está amparado, dentro das leis, pela lei do Código de Defesa do Consumidor. Então, se a gente parte desse princípio da relação de consumo, o que acontece? A gente vem para aquela questão da responsabilidade objetiva, que a gente já falou em programas anteriores, que o que vem a ser a responsabilidade objetiva? Basta haver o ocorrido, não precisa provar a culpa do estabelecimento, apenas o dano, né? E o nexo causal que a gente diz, que no caso está mais que comprovado. Se eu vou num estabelecimento comercial para fazer compras, eu deixo meu carro ali enquanto eu estou fazendo compras com a minha família e ocorre um furto desse veículo ou algum outro problema com o carro, enquanto eu estou no estabelecimento comercial, é uma questão de consumo e o nexo causal é evidente. Então, na prática, na verdade, então, para a gente pontuar essa questão, é que de nada vale aquela placa que eles botam lá. Nós não cobrimos. Eu acho que o que eles tentam é o se colar, colou, né? Se colar, colou, A pessoa lê, justamente. acha, daqui a pouco ela acha que realmente não é coberto, vai dizer, tinha uma placa me avisando que não era, então não adianta eu correr atrás. Estão bem Só avisados. que não é bem assim, né? De um direito não funciona da forma, só porque ele avisou que não está coberto, que não estaria coberto, né? Justamente. Outra questão que é interessante também é que quando eles falam da questão do fortuito interno, não é? Ou seja, o que vem a ser isso? É aquela questão que eles não podem alegar o força maior, digamos assim, quando ocorre um infortúnio com um veículo do consumidor. Por que eles entendem isso? Que eles entendem que quando ocorrem os danos que ocorram, digamos, contra esse veículo, são inerentes à atividade, ou seja, ao risco da atividade, que no momento que eles se propõem a ter um comércio, um estabelecimento que venda algo ao consumidor, qualquer coisa que ocorra durante essa relação, digamos assim, de consumo, é um risco que eles assumem. Então tem que estar, inclusive tem que estar no preço. Geralmente está no preço. Né? Geralmente está no preço que a gente diz, né? E aí muitas vezes eles utilizam o estacionamento como um atrativo, né? Um atrativo, um chamarisco, né? Tu e tem essa facilidade. É só chegar e não precisa ficar procurando lugar para estacionar, porque aqui a gente tem um estacionamento. Sim, de fato então ele está disponibilizando aquilo para atrair o cliente também, com aquela facilidade, e aí ele, né, assume o risco também daquilo que ele está disponibilizando. Estou disponibilizando o estacionamento, mas ele acaba sendo responsável pelo que acontecer ali dentro. Ele também tem aquele dever de zelo, né, com o que está ali dentro do estabelecimento dele. Sim, independente desse estacionamento, você paga o dano. Não, essa é uma questão Sendo importante. Que na maioria das vezes os shoppings mesmo, o estacionamento com é mais barato. razão, e não é barato. Sim. Mas é interessante falar isso aí, e que o Fabrício falou também, porque o que acontece é uma cadeia, na verdade, né? Quando um estabelecimento ele tem
do estacionamento. E a gente sabe que não só nas grandes cidades, hoje até nas cidades do interior já não tem mais lugar para estacionar. Então isso aí é um atrativo considerável para quem vai comprar, quem tem veículo, vai fazer compras, digamos assim, e ao mesmo tempo aumenta o lucro desse estacionamento, desse estabelecimento, porque na verdade, se ele tem ali e tem um outro que não tem, ele já vai partir de um pressuposto que ele já está em vantagem. E a gente sabe também que muitas redes grandes, assim, até as menores hoje em dia, eles fazem tipo um estudo e já na precificação eles já colocam uma margem para caso haja algum. Então, na verdade, na prática, eles têm uma certa previdência, digamos assim, para caso ocorra. Então, a gente tem que estar ciente que, havendo qualquer coisa no meu automóvel, fazer uma compra, durante o tempo que eu estou nesse estabelecimento, ou fazendo compra, ou também não é só no comércio, digamos, por exemplo. Vamos dar um exemplo de que eu vou fazer um exame clínico, laboratorial, e essa clínica ela tem estacionamento. Vale a mesma coisa, porque na verdade é uma relação de consumo, de fornecedor, prestação de serviço. Então é a mesma questão, não é só o comércio. Qualquer instituição que caracterize a relação de consumo, de prestação de serviço, o que ocorrer durante esse período deve sim ser indenizado pelo estabelecimento, digamos assim, não é? Nesse sentido, eu achei interessante aqui trazer para a gente aqui o exemplo da súmula 130 do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça, que é o que está se aplicando no momento nessa questão. O que diz essa súmula? Diz o seguinte: a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Ou seja, é claro, é objetivo e claro. Ocorreu o furto, o roubo, ela vai ter que responder pelo ocorrido ao consumidor. Outra questão interessante é que a gente falou aqui da responsabilidade objetiva em razão do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, em havendo furto ou roubo do veículo. Só que aqui tem uma questão importante que a gente tem que fazer uma ressalva. Quando, digamos que eu tenho um meu veículo ali ele foi aberto, ele foi arrombado e dentro roubaram objetos. Digamos que eu deixei um laptop dentro desse veículo e se não leva o carro não em leva si, o carro em si, mas pertence levou que algo tenha de dentro do valor. carro. Nesse caso é um pouco mais complicado, porque tem que haver comprovação, digamos assim. Aí foge um pouco da questão objetiva. Então eu vou ter que, de alguma forma ou de outra, tentar comprovar que eu tinha. É um pouco complicado essa prova, mas infelizmente é o que ocorre. Não basta eu dizer, olha, arrombaram meu carro e me levaram um laptop no valor de X. Aí eu vou ter que tentar fazer essa prova. Então a gente tem que ter esse cuidado sobre as questões dos objetos que dentro do veículo. Não que o estabelecimento não seja responsável, Não que não só seja que responsável, a dificuldade ficaria a pessoa provar que aquele objeto realmente estava lá dentro. Aí foge um pouco da questão objetiva. Aí, digamos assim que a prova, eu vou ter que fazer essa prova consumidor. É uma exceção, não é? Outra questão também interessante é que as pessoas podem perguntar, tá, mas quando tem os estacionamentos com manobrista, aqueles famosos que eu vou ali e deixo a chave, com mais razão, ou seja, tanto que eu estou entregando a chave pro, digamos assim, pelo representante do estabelecimento. Então, da mesma forma, até reforça a questão do dever de indenizar, não é? Ainda sobre a placa que eu falei, essa famosa placa que é quase que padrão que eles botam, os veículos aqui estacionados não estão sujeitos à cobertura, à indenização. Sim, não nos responsabilizamos. E justamente aquela padrão, aquela frase padrão, ela é considerada uma cláusula abusiva baseada no artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que é vedada estipulação contratual ou cláusula, que é uma cláusula de certa forma, que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar, prevista nesta e nas sessões anteriores. Ou seja,
aquilo ali, de certa forma, é uma cláusula e é considerada abusiva. Então, de nada vale aquilo É ali. que para fins de direito, que a pessoa às vezes não tem noção, mas para fins de direito, quando a gente fala, por exemplo, em contrato, as pessoas vão achar que é aquilo que está escrito, né? Ah, foi feito um papel escrito e tal, todo mundo assinou. Mas para fins de direito, contrato não se resume a isso. Se o estabelecimento disponibiliza um estacionamento, tá lá disponível. Então, a proposta dele é essa aqui, tem o estacionamento. No momento que eu entro no estacionamento, seja pagando, né, ou adentrando no estacionamento, eu estou aceitando a proposta do estacionamento. Então, é um contrato, ainda que não escrito, Não escrito, é um para contrato. fins jurídicos vai ser considerado contrato. Então, claro, se ele botou lá a cláusula que não, eu não me responsabilizo por esse carro que botaram aqui, não é Digamos, é verdade. um contrato tácito, não expresso, né? Mas é a mesma forma. É uma relação contratual que, né? E ainda nessa questão que a Ana falou, que é interessante aqui a anotação, é que mesmo que não sejam pago estacionamento, que seja gratuito, e mesmo que não tenha aquele controle de acesso, que muitas vezes os estacionamentos dos supermercados têm o controle de acesso, mas são gratuitos. Tem os que não têm, simplesmente o Sim, supermercado aberto. é aberto, vai e deixa. Mesmo assim, não interessa. Para fins da lei do consumidor, que eu volto a dizer, é uma relação de consumo, deixou o carro ali durante o período de compras, deve indenizar. Isso é pacífico. O tema, basicamente, a gente poderia aprofundar, mas a ideia é essa aqui de esclarecer essa questão, essa dúvida, que muitas pessoas têm, na verdade, né? Então, Eu só acho que é legal também a gente falar como a pessoa pode provar, né? A gente pode, de repente, no sentido assim, como é que eu vou provar que eu estava lá? Como é que eu vou provar que eu tinha esse objeto ou que o meu carro estava lá, né? sim, sim. E justamente é isso aí que eu ia abordar aqui, Fabrício, que é os direitos do consumidor e como agir em caso de ocorrer, não é? Bom, primeiro é interessante a pessoa fazer o famoso boletim de ocorrência, né? Registrar a ocorrência do furto ou do arrombamento ou do dano que for, pode nem não necessariamente isso que eu estou falando. Também é um direito do consumidor solicitar as imagens das câmeras de segurança, claro, desde que o estabelecimento tenha essas câmeras, ele pode solicitar as imagens, né? Até de uma dessas para esclarecer no caso, digamos, do arrombamento. Pode, se tem uma câmera de segurança, pode ali filmar o arrombamento que digamos assim, o infrator está levando um objeto. Então, ele é um direito também do consumidor de solicitar. É bom que faça de forma formal. Formal, faz um documentinho. Só para assim, ter algo sim, registrado, né? Claro, registrado. pode fazer isso verbalmente, mas Se conseguir melhor, mas juntamente com isso, fazer uma coisa mais formalizada. Aí, Fabrício, justamente o que tu estava falando. Reunir provas, como as notas fiscais de compra, tickets de estacionamento e testemunhas. Por mais que no caso, digamos, do roubo seja uma responsabilidade objetiva, tudo reforça. Então, eu vou comprovar que pelo ticket de estacionamento, que naquele período... Sim, no horário que eu estava lá, que ali, horas eu saí... que eu fiz compra. Então, tudo isso aí é importante e é recomendável ser feito. E fazer um contato formal com o estabelecimento para tentar, no primeiro momento, resolver. Olha, vai comprovar o cometido de ocorrência, houve o furto, bom, aí vamos ver o que o estabelecimento vai dizer, digamos assim, se ele vai assumir a responsabilidade ou não. Não havendo essa possibilidade de resolver a questão amigavelmente, digamos assim, aquilo que a gente sempre fala, é fazer o contrato do PROCON, enfim, os órgãos administrativos que tem aí, não sendo possível, entrar na justiça, como a gente sempre faz a menção também. É permitido, não é necessário primeiro entrar em contato com o PROCON, a parte pode querer entrar na justiça direto, é um direito que lhe assiste, né? Até 40 salários mínimos pode entrar nos juizados especiais cíveis, aonde nas causas de até 20 salários, se não me engano, né? Num primeiro momento não é necessário acompanhamento do advogado, mas depois, desde que haja sentença e a parte queira recorrer, descontente, aí tem que ter o advogado, mas até 40 salários mínimos no juizado especial cível, e pleiteando a indenização material, né? E muitas vezes até dano moral, que, bom, aí é uma questão um pouco mais complexa, mas
pode haver os danos morais, digamos que a pessoa pode ter uma série de contratempos e ela, claro, aí ela vai ter que comprovar o dano moral, diferentemente do dano material, que é o dano material objetivo, né? Sim, às vezes até na tratativa ali com o próprio estabelecimento, né, dê causa a uma futura indenização, Sim, né? sim, Sobre inclusive dano na moral, tratativa ali, né? se ela, por exemplo, ela pode dizer que digamos, fui 2, 3 vezes no estabelecimento, não consegui resolver, ou liguei, pega o protocolo, aquele que a gente sempre fala, me desgastei, perdi tempo, isso aí pode até E no ser. dia também não recebi, né, auxílio, não recebi Sim, respaldo, sim. fiquei sem carro, não chamaram nenhum Uma série Uber, de enfim, questões que coisas possam. acontecem, né? E que podem gerar dano moral, né? Justamente. Mas volto a dizer, a ideia dessa nossa breve conversa, digamos assim, é desmistificar essa questão de, eu fui fazer uma compra, mas ali dizia que eu não tenho direito, então nem vou reclamar. Não, pelo contrário. Existe o dever do estabelecimento em indenizar, no caso, pela perda do automóvel. Bom, aí vai muito, pode haver um acordo, vou ver o valor do automóvel, enfim, um automóvel, aí é outra questão, mas tem que indenizar, é pacífico que tem que indenizar e o consumidor ele não fica desamparado. Ele tem, no momento que está em um estabelecimento e durante que há uma relação de consumo, volto a dizer, não é só comércio, mas qualquer prestador de serviço, e eu deixo no estacionamento esse prestador de serviço e durante esse tempo que eu estou ali, meu automóvel foi furtado, minha motocicleta ou minha bicicleta foi furtada, tem o dever de indenizar o estabelecimento. Então a gente tem que desmistificar essa questão E não se intimidar. E não se intimidar. Porque por incrível que pareça, como o Fabrício falou lá no começo, é tipo se colar, colou, mas muitas vezes cola. Pega uma pessoa, às vezes, de mais idade, pessoa de muito boa fé, não, mas ali dizia, eu não tenho, não dizia, porque aquilo ali inclusive é abusivo, não é? Uhum. Então, essa era a ideia dessa breve conversa nossa, acredito que a gente tratou do que realmente interessa. E sempre aquele pedido que é repetitivo, mas é importante para nós. Se você gostou aqui da nossa conversa, do conteúdo, deixa o like, que é uma forma de ajudar o canal a seguir aqui produzindo conteúdo. É de graça e não dói, não é? E nos sigam nas nossas redes, aqui no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Deixe comentários, sugestões para próximos programas que vocês porventura queiram. São sempre bem-vindos. Agradecendo e até uma próxima.